Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Mais uma oportunidade de nós encontrarmos em Deus a direção para as nossas vidas. E nós estamos falando hoje sobre influência, a estratégia da influência, querido. Lembre-se, nós estamos dentro da nossa série Desmascarando o Mundo e nós estamos indo parte por parte para nós desmascararmos aquilo que está por detrás do que está acontecendo sobre as nossas vidas. Muitas vezes, por nós ignorarmos o trabalhar do mundo, do diabo, queridos, nós acabamos sofrendo em demasia coisas que nós, se tivéssemos em Deus, poderíamos superar de uma maneira mais fácil. Por isso, a nossa proposta é que você assuma as ferramentas que Deus deixa para você, para nós, para os seus filhos, para que você possa vencer cada mecanismo. O mecanismo do mundo, ele se conecta, ele se liga aos conectores internos em nós através de estratégias. Falamos sobre a estratégia interna. Lembre-se, nós trabalhamos primeiro no mundo interno, fortalecendo, verdadeiramente tomando decisões poderosas em Deus, com fé, com relacionamento com o Espírito Santo, sempre tendo essa base de apoio. Nada do que eu estou falando vem sem a base de apoio, queridos, tá? Então, o interior curado dá a oportunidade de você lutar contra esses mecanismos do lado de fora. Um interior que não está curado não te dá a base, a energia, o ânimo, a força para você lutar contra aquilo que você precisa. Uma vez que nós já falamos sobre como construir esse interior para você ser firme na batalha que o mundo está diante de você, nós estamos falando agora sobre os conectores, sobre as estratégias que o mundo usa para conectar os seus mecanismos dentro de nós externamente. Falamos sobre a estratégia da pressão. Não temos como fazer absolutamente nada, no sentido de que o mundo vai continuar pressionando as nossas vidas pelas diversas áreas, pelas diversas entradas que nós temos em nossa vida, em nossa história. Da mesma forma, nós também não temos como operar, queridos, no mundo externo em relação à influência. O mundo sempre vai produzir influência, seja pela cultura, seja pelo ensino, por aquilo que eu vivi dentro da minha casa, por aquilo que é a ideologia estabelecida na sociedade aonde eu vivo, seja por todas as correntes de mídia e tantas formas. A gente sempre vai ter influenciadores se colocando diante de nós para tentar levar a gente para esses caminhos que o mundo está nos mostrando. São muitos eles, mas sempre que é o mundo que está construído, sempre o final é o mesmo. É um final de roubo, morte e destruição, porque isso, na verdade, é o processo do diabo por detrás de tudo aquilo que ele desenvolve. E a influência, ele sabe muito bem utilizar dessa ferramenta, dessa estratégia para conectar o mecanismo de manipulação do mundo aos conectores internos do nosso coração e fazer com que nós sejamos roubados ao ponto de chegar à morte nas áreas da nossa vida, na nossa psique, na nossa alma, em toda relação ao nosso corpo, e então a destruição total, que é a desconexão total de Deus nessa vida. Por isso, querido, nós precisamos ter essa visão dentro do nosso coração de que nós somos seres influenciáveis. E não tem problema, Deus criou a gente para sermos assim, não tem problema nenhum nós sermos influenciáveis, né? Mas o problema é quem está influenciando a minha vida. Quem está influenciando a minha vida, quem está dando o caminho, mostrando o caminho, atrás de quem eu estou indo, quem eu estou seguindo, que é o grande problema, que precisa ser avaliado com consciência, que precisa ser avaliado verdadeiramente com responsabilidade, que precisa ser avaliado do ponto de vista de Deus, da sua palavra, para que a gente não siga pessoas que estão se destruindo e também estão cultivando, lançando sementes e cultivando sementes de destruição na vida das pessoas, seja consciente ou inconscientemente.
Sabendo que essa estratégia ela é extremamente poderosa, o diabo ele não vai se furtar de nenhuma de agir de nenhum lado com essa estratégia da influência em nossas vidas. Então o mundo ele vai criar e continuar criando a sua cultura do medo, vai continuar criando as suas ideologias longe de Deus, que viram as costas para Deus, vai continuar levantando os seus militantes, os militantes dessas ideologias, dessas culturas que estão de costas viradas para Deus. Eles vão ganhar a mídia vai fazer o seu papel macabro de colocar essas pessoas no lugar mais alto para que elas se tornem referência para as outras. Ele vai desenvolver o cenário à nossa volta, ele vai colocar uma multidão seguindo esses influenciadores, e para que isso seja força, né, porque nos leve também a seguir os mesmos passos, né? As pessoas ao nosso lado vão ter uma mente que já está trabalhada, e que aquilo que esse influenciador está dizendo é o certo, e quando você ousa discordar daquilo, você parece um intruso, as pessoas se voltam contra você. Mas esse é o papel do mundo, ele vai criando, ele vai desenvolvendo todo esse tipo de estratégias maléficas para levar as pessoas à destruição. Mas nós não estamos tão entregues assim, queridos. Nós não estamos de maneira nenhuma tão indefesos assim diante de todo esse cenário. Se a gente olhar apenas com os olhos da carne, realmente nós vamos parecer simplesmente que nós somos dados, né, em um tabuleiro, peças, melhor dizendo, em um tabuleiro que as pessoas vão mexendo, que toda essa ideologia vai mexendo, que o mundo vai influenciando, vai nos empurrando, que o diabo vai nos empurrando, mas nós não estamos indefesos, totalmente indefesos. Nós temos sim como, com a ajuda de Deus, tirar a cabeça para fora desse mar vermelho de influências negativas e acessar o nosso Deus e Pai, acessar o nosso Senhor Jesus Cristo através do seu santo e bendito Espírito, e nós fazermos um caminho contrário, ainda que seja estranho às pessoas que estão ao nosso lado. Muitas vezes, dentro dessa questão, você vai falar alguma coisa que vai chocar as pessoas, porque está todo mundo indo pro lado, estão tão acostumados a ir para aquele lado, que quando você se levanta e fala, não é dessa forma que a vida é, as pessoas se levantam contra você, ficam chocados com aquilo que você está fazendo, se viram contra você, não tem problema. Se você estiver firmado na palavra do Senhor, e esta palavra, através do teu Santo Espírito, do Espírito do Senhor, estiver influenciando a sua vida, esse é o caminho, ainda que ninguém siga. Se você olhar para todos os personagens da Bíblia, a grandíssima maioria nunca foram seguidos por muitas pessoas, querido. Eles sempre foram as pessoas marginalizadas dentro da história, porque a cultura do mundo arrastava a multidão para um lado, e aí essas pessoas que descobriam a influência que vem de Deus, né? Inclusive o nosso Senhor Jesus Cristo, quando veio para essa terra, eles foram para um outro lado, o lado que está levando a Deus. E esse lado que leva a Deus sempre vai produzir o melhor dele sobre a nossa história. Deixa eu compartilhar com você o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 13 e o versículo 20. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. E é justamente isso que está acontecendo dentro da nossa sociedade, querido. Pessoas que se posicionam como referências e estão levando as demais pessoas para a morte, porque estão simplesmente cumprindo o desejo e o mando do inimigo de nossas almas, ainda que não saibam, ainda que seja inconsciente, mas estão ali cumprindo um papel fundamental no processo maligno de roubo, morte e destruição que o diabo tem para toda a raça humana. O diabo ele odeia completamente todo e qualquer ser humano. Não existe um ser humano, ainda aquele que se posiciona ao seu lado,
que ele tenha alguma afinidade. Ele está sempre querendo destruir completamente as pessoas, querido. Esse é o verdadeiro inimigo maior das nossas almas. E ele desenvolve todo esse tipo de influência à nossa volta. Muitas vezes essas influências tocam a nossa alma, tocam o nosso emocional, fazendo com que seja difícil a gente recusar as propostas. Por isso, o Senhor nos dá o seu Santo Espírito para nós termos discernimento. E para que nós possamos acessar esse discernimento, queridos, lembre-se, com Deus as coisas nunca são superficiais, artificiais, rápidas, a curto prazo, de uma hora para outra, o toma lá da cá. Não existe isso com Deus. Se alguém tem pregado para você que Deus é esse Deus da mágica, da instantaneidade, né, que você já que na hora as coisas são resolvidas, olha, eu não sei que Deus ele está pregando, porque aquele que nós estamos pregando e vivendo é um Deus que se manifesta dentro do profundo do ser humano. Para que isso aconteça, nós precisamos de tempo de qualidade, nós precisamos segui-lo, né? Porque a palavra de Deus fala que vocês vão me procurar e vão me achar quando me buscarem de todo o vosso coração. E ele não mudou absolutamente nada, nenhuma vírgula da sua palavra, nenhuma letra da sua palavra, independente de como o mundo está se tornando. Então, como que a gente combate a estratégia da influência nas nossas vidas, querido? Primeira coisa, você precisa tomar e ser o protagonista da sua vida. Eu tenho insistido nessa verdade, porque sem a gente tomar a força de fazer as nossas próprias escolhas em Deus, nós não conseguiremos. Uma vida que vive no automático é uma vida altamente influenciável e influenciável para o reino do mal. Não tem jeito. Nós seremos influenciados pelo diabo, pelo sistema do mundo e pela nossa carne, queridos. E essa é a história, né? Esse é o poema, essa é a música de quem está vivendo no automático, sempre para o mesmo lugar de morte. Agora, a primeira coisa é tomar esse protagonismo. Se você tem acompanhado nossa série Desmascarando o Mundo, inclusive que se lhe fala no começo, inclusive com o nosso e-book grátis que você encontra no link que está nesse vídeo, você tem a oportunidade de entender como você resgatar esse protagonismo em sua vida, que é um trabalho totalmente interno, que é um trabalho que você e Deus fazem dentro do seu coração, independente da sua classe social, independente do momento que você está vivendo, essa adversidade que você está vivendo. É possível resgatar esse protagonismo em sua vida. Uma vez que eu tenho na mão esse protagonismo, eu estou vivendo alicerçado com o Espírito Santo dentro de um relacionamento verdadeiro com Ele, queridos. Tudo tem um começo, tem uma base verdadeiramente. O próximo passo é que eu avalie os frutos. Avalie os frutos. O Senhor Jesus ele mesmo fala que por causa dos frutos, né, os conhecereis. Então, o que significa o fruto? O fruto ele não significa o discurso que a pessoa fala, que a pessoa traz, não significa a personalidade, não significa o carisma que essa pessoa tem, não significa absolutamente nada do que ele tenha para apresentar materialmente. Ele é muito mais profundo que a atitude e o comportamento. É uma questão de como essa pessoa construiu a sua história, o que ela está construindo hoje, da onde ela veio e o que ela construiu, queridos. Como foi este processo de construção da história dessa pessoa? Esse sim é o fruto. Muitas pessoas que são seguidas hoje por milhões e milhões de pessoas, se você dá uma pequena olhada para trás, você vai perceber que eles chegaram lá através de muita destruição, de outras vidas, de relacionamentos destruídos, de uma família em frangalhos, de muitas coisas dentro do seu ser fragmentado, queridos, de uma forma muito difícil, muito ruim. Essa pessoa chegou aonde ela está e as pessoas acham que hoje ela pode ser referência para os outros. Não, se você seguir Jesus, você vai olhar para os frutos. Os frutos é tudo aquilo que as minhas atitudes, as minhas ações produziram e construíram dentro da minha história. Olhe para a história das pessoas que você julga
ser as referências em sua vida. Procure conhecer o ser e não apenas viver por aquilo que as pessoas estão falando, porque falar é muito fácil. A gente pode falar o que a gente quiser, mas agora a nossa vida, ela vai mostrar verdadeiramente quem nós somos. Segundo passo, use o seu sistema de dúvida. Queridos, duvidar é uma característica humana e não tem problema, você tem que duvidar. O brasileiro é uma pessoa que mesmo quando ele duvida de algo, ele aceita muita coisa, né? A gente vê isso no mercado, nas coisas mais simples da vida. Você vê que tem alguma coisinha errada, mas continua aceitando aquilo que está acontecendo. Não, queridos, coloque o seu sistema de dúvida, tire esse sistema de dúvida em relação a Deus e coloque em relação àquilo que estão te apresentando. Antes de você devorar uma nova filosofia, um novo momento na sua vida, um novo caminho que estão te mostrando, avalie, duvide, procure entender mais sobre aquilo que está sendo colocado à sua frente. E com isso, tomando o protagonismo da sua vida, olhando para os frutos das pessoas com consciência, com responsabilidade, sem as emoções, mas colocando verdadeiramente Deus na frente, querido, você vai conseguir, através do sistema de dúvida, fazer uma avaliação se aquilo, se aquela pessoa, se aquele momento, se aquela filosofia é realmente algo positivo para a sua vida. Caso contrário, vire as costas para isso, dê um ponto final e vá seguir aquilo que Deus está falando e demonstrando para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.